ainda falando sobre teologia de ministérios, o evangelista, e o ponto B é o seguinte: ele vai anunciar os méritos de Cristo. Está escrito aqui, pregar sobre os méritos de Cristo em favor dos pecadores. A compreensão soterológica de um evangelista, qual que é? Você tem duas compreensões, tá bem? Soterológicas possíveis. Uma que é a compreensão judaica, meritória, e a outra que é a compreensão paulina. Qual é a compreensão paulina dos méritos de Cristo? Estou morto com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu não me glorio mais na lei, eu não tenho mais justiça própria. Eu realmente estou morto, porque Cristo me matou, na verdade, né? Ou estou crucificado com Cristo. Agora, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque tem evangelista que ele sai para pregar, fazer o trabalho. Mas qual que é a mensagem que ele está levando? Será que ele está levando uma mensagem soterológica com base no Novo Testamento ou no Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento é o quê? É lei, é mérito, é comportamento, é você se tornar um filho da lei, tá? Isso aí que é o Antigo Testamento. Você tem que se tornar um filho da lei, você tem que se tornar até um tzadik, um justo, um piedoso. Se você não se esforçar, não tem salvação para você. Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é assim. Virou a página, está no Novo Testamento. O que você vai anunciar agora? Arrependei-vos, porque chegou a vós o reino de Deus, sem nenhuma cooperação do pecador, porque a obra ela é feita exclusivamente por Jesus, pelo Espírito Santo e pelo Pai. Qual é a compreensão que o evangelista tem que ter? Que somente somos salvos pelos méritos de Cristo em todo o tempo, começo, meio e fim. É sempre pela graça de Deus que sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala: se alguém pudesse se gloriar, muito mais eu. Judeu de judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, excedia todos em entendimento, daqueles que eram da minha idade, que ele é um homem gabaritado, e ele fala: mas eu considerei todas essas coisas como esterco. E se ele procurasse agradar aos homens, quer dizer, permanecer na prática da lei, ele não poderia ser discípulo de Cristo. É muito importante que um evangelista ele tenha uma compreensão sobre a graça de Cristo e os méritos de Cristo em favor dos pecadores. Bom, nós temos muita metodologia quando nós vamos a campo. E metodologia, elas são o quê? Elas são as redes que a gente usa. Metodologia. Mas, e aí? Basta? A gente sabe que não basta. A rede é um instrumento, mas você precisa da orientação. Tem que saber como fazer, quando fazer, né? Por que você tem que fazer. E Cristo tem que estar com você. Quer dizer, na pescaria que a gente acabou de falar aqui, que é a pescaria de Pedro e dos apóstolos, vocês podem perceber que ela é emblemática, ela é simbólica. É uma lição que Jesus quer dar. O pessoal saiu para pescar, pescaram a noite inteira e Cristo não estava no barco. O evangelista sabe que muitas vezes ele vai para mar alto inclusive, de boa vontade, vai fazer uma pescaria e ele vai trazer muita tranqueira, muita tralha para dentro do barco dele. E alma que é bom, e gente salva. Então o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo ler a história de George Whitefield, por exemplo, tá? E por quê? Porque ele foi um dos maiores evangelistas da sua época, uma das maiores. E ele era chamado o pregador de uma mensagem só. O que ele pregava? Ele sempre pregava o novo nascimento. Era até cansativo. Tinha uma senhora na igreja dele que falou: Sr. George Whitefield, por que em toda mensagem o Senhor diz é necessário nascer de novo? E aí ele sorriu e disse assim: porque é necessário nascer de novo. O que nós estamos fazendo aqui? Você pode ver que nós temos um problema muito grande nas igrejas de gente que não é nascido de novo. E não é nascido de novo porque não recebeu o evangelho do novo nascimento. Quer dizer, se anunciou os benefícios, né, de se participar do reino de Deus, mas faltou falar sobre a necessidade do arrependimento e do novo nascimento, que não pode ser feito por nenhum mecanismo nosso. Não adianta a gente montar uma piscina e colocar as pessoas dentro, porque o novo nascimento não acontece nessa hora. A pessoa tem que nascer da água e do Espírito. Mais uma vez, Jesus está dizendo o seguinte: a água vocês podem montar a banheira que vocês quiserem aí, a piscina olímpica que vocês quiserem, mas sozinho, sem mim,
nada podeis fazer. E quem tem consciência disso? O evangelista. O evangelista sabe que ele vai sair e vai correr um perigo muito grande aí nas biqueiras da vida, nas esquinas, nos valados, nos prédios, e ele pode voltar para casa ou não voltar. Como que a gente vai sair arriscando sem que o Cristo esteja conosco mesmo? Mas aí tem a pergunta que foi feita, mas será que a gente pode estar fazendo algum trabalho que Deus não queira que a gente faça? Pode. Você vê que o apóstolo Paulo tentou entrar 2 vezes no livro de Atos, na Ásia, e o Espírito Santo não permitiu. Ele insistiu e o Espírito Santo não permitiu. Para nós da pós-modernidade é muito difícil entender isso. Como tem um lugar que Deus não quer que eu vou evangelizar? Eu não estou entendendo. É isso mesmo, tem lugar que não é para ser evangelizado por você, naquele momento. Não é que Deus não queria que a Ásia fosse evangelizada, mas já tinha outras pessoas ali trabalhando para penetrarem na Ásia. Mas o apóstolo Paulo não era o momento dele, ele teve que ir para outro lugar. E se a gente não tiver essa sensibilidade do Espírito Santo? Você imagina o seguinte: o camarada da Macedônia com roupa de grego gritando: passa a Macedônia, a Europa, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas eu quero insistir em entrar aqui em Éfeso. O que vai acontecer? Vai entrar em Éfeso e vai acontecer igual aconteceu em Atenas. O apóstolo Paulo entrou em Atenas, a maior cidade da Grécia Antiga, quer dizer, famigerada, era o sonho de qualquer pregador pregar no Areópago, pregou e não ganhou nenhuma alma e nem conseguiu falar de Jesus. Fez um discurso muito bonito lá e o pessoal tirou sarro dele. Caiu numa depressão terrível, porque ele não conseguiu ganhar nenhuma alma em Atenas, a maior cidade da Grécia Antiga, e depois vinha Éfeso, com 500 mil de pessoas. E isso é uma frustração que o evangelista ele vai passar. A gente quer ganhar o nosso bairro, a nossa casa, só que você vai encontrar a história de evangelistas que as últimas pessoas a serem salvas é o pai, a mãe, os irmãos e os filhos, e a esposa. Enquanto isso ele está ganhando almas em tudo quanto é lugar do planeta. Aonde ele vai, uma alma aceita Jesus, 2 almas aceitam Jesus, a família inteira aceita Jesus. Quando ele volta para casa, ele tem que falar: Senhor, salva meu filho, salva meu irmão, salva meu pai e minha mãe. Quem é idôneo para dizer que isso aqui inclusive é importante a gente corrigir um erro, tá? Porque as pessoas, baseados na experiência, falam o seguinte: se você não tem experiência, como você pode ensinar? Se você não tem experiência, não salvou nem a tua casa, como que você vai salvar a casa dos outros? Você tem que retornar para Cristo. Porque Cristo, a última família a ser salva foi a família dele. A última. Ele passou o ministério inteirinho dele com os apóstolos, mas nenhum dos irmãos dele era seu seguidor, e nem mesmo a mãe dele era seguidor de Jesus. E por que isso? Para ele nos dar o exemplo de que nós anunciamos não a nós mesmos, nós anunciamos Cristo. Então, se você tem um chamado para o evangelista e sua casa está uma dificuldade, você não pode renunciar ao chamado por causa da sua família, porque tem que se cumprir a palavra de Cristo, que os inimigos do homem são seus familiares. E a outra palavra, que é o seguinte: crer no Senhor Jesus, até que seja salvo tu e a tua casa. Não pode abrir mão do ministério porque você não evangelizou o seu bairro. Mas tem uma metodologia. Foi até uma discussão uma vez em outro seminário que eu dava aula. A discussão era a seguinte: que foi dito assim: você vai ser testemunha aqui, né, em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a pergunta era a seguinte: você tem que partir daqui de Jerusalém e chegar até os confins da terra, ou tem que fazer a evangelização simultânea? E teve um pessoal que pendeu dizendo: não, a gente tem que começar por Tiradentes, depois a gente vai para Itaquera, Guaianazes, São Mateus, né, Zona Leste, até alcançar São Paulo. E o outro grupo dizia, não sei se o Milton estava presente, né, lá naquele nosso tempo lá, o outro grupo dizia: não, a evangelização tem que ser simultânea, enquanto um grupo está em Jerusalém, o outro está em Judeia, outro está em Samaria, outro está chegando no fim da terra. Tem que se fazer evangelização simultaneamente. Quer dizer que cabem os 2 modelos de evangelização. Agora, o evangelista tem que saber se ele está evangelizando no lugar que Deus reservou para ele, na hora que Deus reservou para ele, e se não, é que nem fez o apóstolo Paulo: limpa, né, o pó e segue, avança. Não tem jeito, ele tem que fazer igual Isaac. Isaac cavou, o pessoal foi lá e entulhou. Cavou, o pessoal foi lá e entulhou. Cavou, o pessoal foi lá e entulhou. Ele foi lá e cavou e deu certo.
Às vezes é isso. Quer dizer, Cristo falou do semeador que saiu a semear, né? Ele saiu a semear. A semente foi caindo ao longo da sua semeadura. É insistir diante de Deus. É aqui? É dessa forma? O que tem que ser feito? Para onde mais? De que maneira? Eu tentei trazer a igreja que eu tomava conta, né? Que eu cuidava para Jesus. Tentei trazer essa igreja dali de onde nós estávamos para um lugar mais aberto, não tão escondido assim. A igreja resistiu e não deixou. Resistiu. E eu falava com os irmãos e orava, e o Espírito Santo me impulsionava e dizia: pode insistir. A igreja não quis de jeito nenhum, não queriam sair de jeito nenhum. Quando você vai agora ver, não conseguiu crescimento. Por quê? Você tem uma diretiva do Espírito Santo. Planta aqui a igreja. Você pode ser no meio do mato, ou pode ser na avenida. Quer dizer, ele tem a diretiva, e o evangelista tem que estar com essa afinação com o Espírito Santo. Só que tem gente que vai resistir até as últimas. Tanto é que Filipe, ele foi evangelizar Samaria, mas ele não ficou em Samaria. Ele foi até Cesareia. Mas se ele pensasse: não, Deus me deu Samaria, eu vou ficar aqui em Samaria. Não, o próprio Espírito que levou ele para Samaria depois impulsionou ele para Cesareia. E assim é o evangelista. Ele não é um andarilho, mas ele é um semeador.